Olá pessoal, estamos aí com mais uma videoaula com um tema muito intrigante, interessante, relacionado a um movimento que surgiu pós Primeira Guerra Mundial. Então, nossa aula de hoje nós vamos falar dos movimentos totalitários direcionados à Alemanha e à Espanha hoje. Então, nazismo, né, o movimento totalitário alemão e o franquismo na Espanha. Então vamos imaginar aí o pós-guerra, a Alemanha, né, declara guerra para a Sérvia. Então no final da Primeira Guerra, a Alemanha vai levar a culpa naqueles tratados que são assinados, né, o Tratado de Versalhes, com imposições e cláusulas onde a Alemanha vai ter que indenizar os países vencedores da ANTAN e também a Alemanha vai perder territórios, né? Então, eram dívidas que ficaram para ser pagas aí. Então, depois da Primeira Guerra, a Alemanha automaticamente vai deixar de ser um império, tá? E passa a ser uma república parlamentarista, chamada República de Weimar, tá? Por isso mesmo, depois da guerra, ela vai ter que se reconstruir e ela vai precisar de ajuda financeira para que isso ocorra. Então, como nós já estudamos em outros capítulos, né, sabemos que os Estados Unidos foram a nação que emprestaram dinheiro para a Europa, porque estavam na época com grande progresso, né, na sua economia nos anos 20. Muito bem, mas dentro da Alemanha tinha destruição total, inflação muito alta, uma crise econômica muito séria e os movimentos operários, a esquerda estava crescendo muito, né, com partidos políticos que estavam tendo uma boa representação no parlamento. Nós podemos observar neste gráfico aqui, temos o resultado de eleições, como que a esquerda, a princípio, tinha muita votação na Alemanha, né? Primeiramente, aí depois da Primeira Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer? Esses movimentos vão crescer e vai acontecer um movimento de grande importância para a Alemanha, ligado à esquerda alemã, que foi chamado movimento espartaquista, representado muito bem pela Rosa de Luxemburgo e o Karl Liebknecht. Bom, eles foram presos, foram depois assassinados, porque tentaram fazer aí um movimento para que a esquerda estivesse no poder na Alemanha, tá? Mas aí, então, os conservadores começaram a desenvolver certo medo, né, dos operários que estavam se organizando no movimento socialista na Alemanha. E aí, então, também, ao mesmo tempo que cresce a esquerda e os partidos de esquerda no parlamento, né, no hashtag, que é chamado Parlamento Alemão, também vai crescer o movimento direitista, com movimentos da elite. Então, vai ocorrer a fundação do Partido Nazista, Partido Nacional Socialista Alemão, em 1920, que apesar do nome socialista, era um partido de direita, de burgueses, de militares, né, de pessoas da alta classe social na Alemanha. Bem, o Partido Nazista, ele criou, dentro do próprio partido, uma chamada tropa de assalto, a famosa SA, que o que é isso? Seria como se fosse uma milícia do partido, né, pessoas que eram partidárias ao movimento nazista que estava surgindo naquele momento, mas que estavam trabalhando em benefício daquele partido, mesmo que se precisasse pegar em armas. Bem, essa SA, que foi chamada de tropa de assalto, a gente pode comparar como se fossem os camisas negras, né? Aquele movimento paramilitar na Itália, criado pelo Mussolini, os camisas negras. Mais ou menos essa comparação. Aí vai acontecer que no ano de 1923, a França, que estava no grupo dos vencedores da Primeira Guerra, ela vai cobrar dívidas que a Alemanha não havia pago. A Alemanha parou de pagar as dívidas aos países vencedores. Então a França invadiu uma cidade alemã chamada Ruhr e essa região na Alemanha era bem industrializada, né? E o que vai acontecer? Começa então um desrespeito ao Tratado de Versalhes, que foi colocado as imposições e a Alemanha não cumpriu. Bem, e aí então, em 1923, o Partido Nazista já havia crescido o suficiente. Hitler então
que era um partidário, um dos fundadores, né, do partido nazista, ele vai fazer um atentado na cidade de Munique para depor o governo. Foi chamado esse episódio na história, em 1923, de Putsch de Munique, mas que seria um golpe para depor, né, a República de Weimar, o líder que estava no momento, mas os nazistas não conseguiram. Então Hitler foi preso nesse momento. Sendo preso, ele ficou na prisão, tá? Por um tempo, e em 1925, depois que ele sai da prisão, ele vai lançar um livro que ele escreveu estando preso, né? Nesse livro chamado Mein Kampf, Minha Vida, ele vai colocar que a Alemanha sofreu crises por causa dos judeus, né? N situações que vão falar assim, nós, apesar de sermos descendentes dos árias, né, um povo muito superior, uma raça superior às outras, aí recebemos judeus em nosso território, eles são a causa do nosso problema. Enfim, ele relaciona o antissemitismo, que é a perseguição aos judeus, pelo fato da Alemanha estar sofrendo grandes crises, né, um dos motivos. Bem, então quando ele sai da prisão, ele lança esse livro e muitas pessoas da Alemanha, com ódio, né, de ter perdido a Primeira Guerra e ter levado a culpa e ter que indenizar países e perder territórios, eles vão dando muita importância para aquelas palavras que o Hitler colocava. Inclusive no livro dele ele fala do chamado espaço vital, né, que a Alemanha, por ser um império, antigamente, ela poderia futuramente tentar expandir novamente seu território, que esse seria o espaço vital, né? Muito bem, então a economia, a partir de 1925, ela volta a crescer, 24, 25, porque os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Alemanha e ela vai dar uma reerguida na economia, né? Então, em 1924, a Alemanha vai eleger um presidente chamado Hindenburg. E o Hindenburg, então, como sempre a gente sabe que na Alemanha tem lá o presidente, tem o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro ele é eleito no parlamento, no hashtag. Então, quem estava concorrendo às eleições naquele ano, né? Com a eleição, o Hitler, ele vai, então, ganhar as eleições. Ele vai ter o apoio de industriais, de banqueiros, enfim, né? Do partido nazista, que é o partido dele. E aí, né, com toda esse apoio, né, o que vai acontecer? Ele vai ser eleito lá como um primeiro-ministro, né, ele é chamado também chanceler. Mas aí volta novamente as questões, voltam, né, o desemprego, a crise econômica, os sindicatos vão ficar sem prestígio. Por quê? Porque em 1929, aquele dinheiro todo que tinha sido emprestado pelos Estados Unidos de 24 até 1929, com a crise dos americanos, ele não vai chegar mais. Então, de 1930 em diante, começa outra crise na Alemanha, porque já não tinha mais dinheiro dos norte-americanos. Aí vem a cobrança, né, dos empréstimos, e a Alemanha ainda não tinha dinheiro para pagar os americanos. Aí eles não vão mais, além da crise econômica, não vão mais prestigiar os sindicatos, né? E vai acontecer um incêndio no parlamento, um incêndio criminoso, que naquele momento, como o Hitler era chanceler, ele culpou os comunistas, as pessoas de esquerda, os trabalhadores, e aí começa uma perseguição a eles, muito forte, né? Ele coloca como se fosse a culpa do incêndio no parlamento, lá no hashtag, aos comunistas, né, aos socialistas. E aí ele vai aproveitar dessa situação, em 1933, que aconteceu esse incêndio no parlamento, ele vai começar a perseguir os comunistas, mas assim de uma forma muito intensa, vai prender, vai perseguir, vai mandar para fora da Alemanha, vai criar os campos de concentração, vai criar uma polícia política secreta, além da SA, que era do Partido Nazista, ele vai criar a Gestapo, que vai trabalhar exatamente para ele, né, perseguindo mesmo os comunistas, né? Aí esse expurgo que vai acontecer dos inimigos políticos, no sentido que se for judeu, né, se for inimigo político do nazismo, vai sofrer um expurgo, vai perder seu cargo público se você for funcionário público, né? E mais para frente poderá ser levado até para os campos de concentração, que também serão criados no governo aí mais um pouco adiante. Bem, então em 1930
essa polícia, a chamada SA, que era do Partido Nazista, ela vai ter 2 milhões de soldados sob o comando do Ernest Röhm, né? Aí o que vai acontecer? Como essa polícia nazista, a SA, ela vai ficar ter um número muito grande de adeptos, né, de soldados, vai bater de frente com o exército do presidente, né? Porque assim, quando o presidente não havia morrido, ele estava no comando junto com o Hitler, que era o chanceler, primeiro-ministro, ficava como se fosse uma polícia nazista e o exército da república, né? Então, com a morte do Hindenburg, e o Hitler depois, mais adiante, vai assumir a presidência e o cargo de chanceler, primeiro-ministro, aí ele vai criar até mesmo os campos de concentração. Mas até o presidente não morrer, quando ele ainda estava vivo, ele tentou diminuir um pouco o poder do Hitler e do nazismo, de alguma forma chamando a atenção dele. Aí, para ele não ficar mal com o presidente Hindenburg, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir, ele vai fazer um expurgo dentro mesmo do próprio partido nazista, que foi conhecido como a Noite dos Longos Punhais, onde ele, para mostrar assim, que ele agradava ao presidente, que não era nada daquilo que ele estava pensando, o Hitler não queria passar por cima dele, ter mais poder que o exército, então ele vai mandar matar umas 3 mil pessoas que eram da SA, né? Aí vai morrer então o presidente em 1934, o Hitler, como primeiro-ministro, passa a ser o presidente da República, e aí ele passa a ser também o primeiro-ministro. Só que com as ideias autoritárias que ele tinha, claro que ele não ia querer uma república democrática dentro da Alemanha. Aí sim, voltando ao passado histórico da Alemanha, de impérios, né, que no caso eles chamam de Reich, o primeiro Reich, que foi no século X, com o imperador Otto I, o segundo Reich, que começou em 1871 e foi até o final da Primeira Guerra, em 1918, e o terceiro Reich, que é o que ele vai querer implantar na Alemanha, por ele ser um ditador autoritário, que vai começar em 1934. Aí a Alemanha, então, deixa de ser uma república, né, e vai voltar a ser um império novamente, onde ele se coloca como o Führer, o condutor, o guia. O povo alemão chamava o Hitler de Führer, né? Aí em 1935 ele vai modificar algumas legislações democráticas e vai criar novas leis que serão muito autoritárias para a população. Lei de proteção ao sangue, da honra alemã, colocando ódio ao povo judeu, então só teria essa lei de proteção quem não era judeu. Ele criou as leis de bandeiras do Reich, as leis de cidadania do Reich, que estavam ligadas aos casamentos, né? Que os alemães não podiam casar com os judeus, uma série de coisas. Enfim, até cargos e empregos, essas leis mexiam, né, na vida das pessoas. Aí ele vai, para ele poder implantar mesmo as suas ideias autoritárias, totalitárias, ele tinha que conquistar as massas, porque o movimento totalitário, ele não é só autoritário, ele quer provar para a população que ele está certo e que todos devem obedecê-lo e ainda ajudar o governo, né? Então ele vai precisar de uma forte propaganda do seu governo. Então ele vai fazer o culto à sua imagem, com muitos cartazes, desfiles cívicos, bandeiras. Ele cria um símbolo que é a suástica, né? Que na verdade é um símbolo já antigo da Índia, usado pelos indianos, um símbolo de força, poder e proteção espiritual, que agora deixa de ser um símbolo religioso de proteção espiritual e passa a ser um símbolo militar, né? Olha que loucura que o Hitler vai fazer quando ele assume aí a presidência, que passa a ser agora um império, um terceiro Reich. Bem, e aí ele vai querer avançar no famoso espaço vital, né? Na expansão territorial, descumprindo mais uma vez o Tratado de Versalhes que eles assinaram na Primeira Guerra, com o fim da Primeira Guerra. Mais uma forma de descumprir o tratado, porque eles já estavam fabricando armas, aumentando o número de soldados, isso tudo estava nas cláusulas lá, que eles não poderiam ter um número X a mais do que estava no tratado, nem de armas e nem de soldados. Bem, e aí a Alemanha, no Terceiro Reich, ela começa um momento de militarização e crescimento do setor bélico.